Canal Abelhas Bioma Caatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas, somente em particular Mandaçaia da Caatinga, que eu tenho maior quantidade, já fiz 700, dentro da minha criação 746, 47, estou fazendo hoje, mais ou menos esse dia estou fazendo, chegando aí a 750. Então vamos falar, eu quero aqui retratar, na verdade falar algumas coisas que o pessoal tem comentado, e vem com alguns comentários, não é relash, não é reação a nada, é apenas dizer, olha, isso não quer dizer que eu seja expert em nada. O que a gente vê muito aí é uma frescurazinha aí em alguns bloqueiros de falar de abelha, fazendo um monte de presepada, tem que dar uns gritinhos, essas coisas não precisa fazer. O canal aqui não tem esse objetivo. O objetivo é explicar para os cidadãos. Então, tem dito-se que tem a caixa tal. Pensa o que é a natureza. Isso é onde a abelha arranja. É uma estrutura, de um modo geral, cilíndrica. Na maioria dos casos, dependendo, claro, do local, da vegetação, do ambiente, do ecossistema, dentro de um determinado bioma, nós temos 6 biomas. O Brasil tem 6 biomas, dos quais apenas a Caatinga é o bioma exclusivamente, genuinamente brasileiro. Os demais são internacionais. Essa Mata Atlântica se estende para o lado do Uruguai, até o Chile, vai sair do Brasil. Se pensar, o Pampa está lá também dentro do Uruguai, da Argentina, parte do Paraguai. Se pensar, o Pantanal também, a mesma coisa, está lá divisa com os países, Bolívia, aquelas partes ali. Pensando no Cerrado não é diferente, a Amazônia que tem uma grande parte, eu não sei qual é a quantidade, mas uma grande parte da Amazônia, acho que mais ou menos metade, é fora do Brasil. Então isso depende muito da vegetação para a abelha estar na vertical ou na horizontal. Se a gente pensar no cerrado brasileiro, que as árvores, a maioria, são árvores que formam uma copa, são árvores que não crescem muito, não tem aquela haste, ou seja, normalmente ela pode até um visgueiro, mas vamos pegar um piquezeiro, ele faz uma copa, e na verdade ele tem muitos galhos, mas mesmo o visgueiro que eu citei, tem muitos galhos laterais, e as abelhas vão arranchar desses galhos. Quando a gente olha, ali a parte é um oco, o oco é cilíndrico. Então se você pensar, se você quer copiar a natureza, não vai copiar, jamais. Mas se quiser chegar próximo, tem gente fazendo em tubo de PVC, aí é um material sintético, seria legal, é o galho. Mas eu já aproveito por A mais B, que a abelha eu tenho aqui no cortiço, esse cortiço é uma derivação portuguesa, ela não é tão bem para multiplicação, reprodução. Para coleta de mel, nas abelhas normalmente a gente coleta isso, pólen é pouco coletado, própolis também quase nada, extração de outras coisas, o forte mesmo é o mel e a produção de colônias, novas colônias. No cortiço não é legal porque você não tem um espaço legal, ele não se apoia, não apoia bem, a não ser que você pendure, que é o que o pessoal fazia muito quando os portugueses chegaram aqui, certamente os outros europeus, por conta de encontrar os nativos, os indígenas, criando dessa maneira, chamaram de cortiço, fazendo uma comparação, bem claro aqui, com a casca da planta que tem lá na Europa, como na Europa Ocidental, da qual o pessoal extrai para fazer vedação já fazia no passado, de vinho, espumante, usava em pesca, usava como boia para anzol, usei, ainda uso. É um material que é utilizado, é a casca de uma planta. Tira, e lá na Europa, a primeira caixa para criação racional mesmo, com medidas e com padronização, que várias pessoas fizeram anteriormente caixas semelhantes, foi a caixa Landstrasse, que foi patenteada no meados do século XIX, ou seja, há 170 anos, nada mais do que isso. Então, no passado, os europeus criavam as abelhas do gênero Apis, que é as abelhas que eles têm lá, eusociais, não tem outras espécies, e eles tiravam a casca dessa planta, e aí chamavam isso de cortiço por conta da planta, que já chamava de cortiço. Chegando aqui, fizeram isso. Bem, isso ainda é criado no Brasil, mas aí quando pensa na prática do mel. Eu tenho dito e falo,
desafio. Se você não coletar o mel corretamente, ele não vai azedar. Que é o fermentar num jeitinho mais bonito de falar. Por quê? Você coloca o mel verde em um recipiente, se você não levar para haver a desumidificação, ou seja, a desidratação desse mel, ele ainda tem um teor de água grande, maior do que o desejado, e aí tem uma chance de fermentar. O pior disso é pessoas que usam as caixas modulares, nada contra, se quiser usar, use o que você quiser. Usa as caixas modulares, a abelha, como eu vi outro dia, o cara coletando mel, ele coletou algumas melgueiras, e aí o que é que ele fazia? Só vinha com uma estrutura, até um garfo, mas esse não era bem um garfo, era uma estrutura de metal que se assemelhava a tipo um garfo, furava aqueles potes todos rapidamente e invertia. Por exemplo, dava a melgueira, mas naquele sonzinho aqui era a melgueira. O que é que ele fazia? Desconectou lá da outra base, da parte da caixa, vamos imaginar, um sobreninho, ou até era um sobreninho, mas equivale a melgueira. Ele veio com o negócio, furou todos os potes muito rápido aqui, furava, mostrava isso como fosse uma grande técnica, fazia isso. Numa bandeja, essa bandeja estava acoplada a ela uma peneira. O que vai passar ali? Que vai ficar retido de fato. Só fica retido algumas partes de cera, abelhas, mas se for a parte pequena passa pólen, passa tudo. Lembra, a abelha ela pode fazer a lixeira em várias partes da caixa. Se essa caixa é modular, de camadas, de alça, como alguns usam essa denominação, ou denominações, esse material todo vai misturado com o mel. Então, se você misturar, quer experimentar, pega pólen, somente o saburá, que é o das abelhas nativas, vai lá, pega um pote de pólen, tira e joga numa quantidade de mel, abaixo de 1 litro ou abaixo, pega só o pote e deixa ele passar uns dias para você ver o que acontece. Tudo, quando eu falo essas coisas, gente, muitas coisas eu já testei. Eu testei a caixa de camada, eu tenho o cortiço, eu testei um monte de coisa, testei caixas longas para abelhas melípolas, não foi legal. Elas ficam, eu estou até naquela caixa, que é a caixa sertaneja, provavelmente foi a primeira caixa inventada, eu estou para arranchar uma da saia da caatinga. Só para mostrar para vocês que ela, como ela tem, externamente ela tem 80 centímetros, internamente ela teria 70 aí, vamos imaginar, 76, só que aí você tem a divisória, não vai mais, se for 2 centímetros, aquela como tem mais de 3 centímetros, aí você já tira de 70 e vamos imaginar 76, tira 3, fica 73 centímetros de comprimento. Ela tem 8 por 8, ela tem mais um pouquinho, porque não segue a medida mesmo, interna, mas a abelha não vai ocupar. E aí eu pego como exemplo, gente, por que eu fiz uma caixa? Por que eu criei uma caixa? Porque a caixa é mais prática para tirar o mel. Ah, mas eu não consigo tirar mel. Eu consigo, tranquilamente. Inclusive hoje a recomendação é tirar, eu tiro sempre com seringa, esse mel coleto. Você pode fazer isso no sugador. Tem sugadores aquele negócio de água, você faz o sugador ali, você coleta o mel tranquilamente, muito fácil. E aí você evita essa questão. Agora, o reconhecimento, se você chegar e disser para mim, olha, são 267 abelhas catalogadas, abelhas sociais, que existem no Brasil. Há muitas delas não são criadas porque não tem produção de mel. Outras são criadas só como um bicho lá, um pet, ou seja, uma abelha ornamental. Vamos imaginar, essas abelhas, dessas 270 aproximadamente, o pessoal diz 300 não chega, é isso o catalogado que tem dentro do Brasil e tem outros países aqui da América do Sul, mas essas são encontradas em todo o território nacional. Vamos imaginar que 180 seja produtora de mel. Então essas abelhas, elas têm organização diferente, não seria espécies. Você cria locais diferentes. Nesse caso, para você obter mel de qualidade, e se você me perguntar, Ivan, você vai conhecer olhando para essas abelhas, saber quais são os potes
Que o mel está maduro, eu vou dizer para vocês que não. Mas se eu olhar, eu acredito que todas as urussus, aquelas que eu mesmo nunca vi, todas as mandaçai, munduri, canudo, as escapotrigona, essas sim eu conheço. Agora, se você já começar a perguntar de abelha gênero plebeia, do gênero Physiomelita, até partamona mesmo, aí eu já não vou conhecer, não saber qual de fato, mas por experiência, por conhecimento empírico, eu digo para vocês que eu sei, digo para vocês, chego lá e digo, ó, se você coletar o mel desse pote, o mel vai azedar. Simples assim. Então, por que eu quero dizer isso para vocês? Porque tem gente que está teimando dizendo que tem que ter uma maturação. Aí eu conto aquela questão. Diz que a jandaíra, pode ser um caso à parte, claro, uma da jandaíra, tem 3 no Brasil, com esse nome popular, que é a Melita subnita, que tem aqui mais na área de Caatinga, seca, uma parte somente. Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, até parte do Piauí, é muito comum, chegando aos lençóis maranhenses. É falado que essa abelha se passa até 6 meses para maturar o mel. Aí eu já não entro na discussão se é dessa maneira, mas já tem uns criadores dizendo que, usando o que eu tenho dito, não tem tido problema. Então fica a questão de saber mesmo do ponto de vista, fez um trabalho, fez uma observação criteriosa, a jandaíra de fato, o mel dela tem que passar por maturação, esse processo quando é coletado, ou é aquela coleta, como eu falei anteriormente. Se for daquele jeito, mel de qualquer abelha vai fermentar. Cuidado para não fazer certas comparações. O pessoal faz isso, fazendo uma comparação com o mel das abelhas gênero Apis. Gênero Apis é outra situação. Algumas coisas têm convergência, até se aproxima, a maioria diverge. Se você tentar fazer o que faz com o apicultor, as técnicas que o apicultor utiliza na meliponicultura, o meliponicultor vai dar errado. Isso está acontecendo demais. Toda hora entre a gente, por exemplo. Você pode sim perguntar, não estou aqui encabulado, muito pelo contrário. Você tem que perguntar, com quem quer que seja que liga para mim, que o contato fica. Não tem nada disso. Muito pelo contrário, vocês têm que perguntar mesmo. Vamos imaginar, eu me dispus a colocar a cara aqui de frente para uma câmera e fazer determinadas, não sei, vou tratar nem como conteúdo, algumas informações, e aí do ponto de vista mais empírico do que científico, é porque, claro que eu leio muito a parte de ciências da natureza, ciências da vida, é porque eu estava disposto a responder, como disse e repito, até alguns blogueiros, coisa que me interessava no passado distante, eu ainda estava nem, o canal estava começando, em determinados momentos foi antes do canal, e um pouquinho depois, e eles nunca me retornaram, até hoje nunca deram resposta. Deixei meu contato, apesar dessa informação sobre isso, não informaram, eu consegui através da literatura especializada, para mim, ponto morto. Descarto, não tem nenhuma importância, tanto que eu saí até, deixei esses canais. Para quê? Então nesses canais você pede informações e nunca devolve. Então, era isso. Essas informações que eu queria, esclarecimento, mais do que informação, esclarecimento que eu queria deixar para vocês, são criadores de abelha, presta atenção no cuidado que vocês têm com essa coleta de mel, porque esse mel está arruinando, justamente porque você tem que ser aqui bastante sincero, não é aqui se achar o tampa, o blá blá blá, diferentemente de muita gente, é a realidade. Você está perdendo seu mel por não saber coletar. Simples assim. A perda do mel vem lá da abelha. Quando você tira da abelha, você já perde o mel.